Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Passando aqui mais uma vez para a gente poder dar continuidade aqui na leitura da palavra. Semana retrasada paramos no capítulo 27, Provérbios 27. Eu vou falar rapidamente sobre isso, os últimos 2 versículos. Capítulo 27, versículo 21. Fala assim: o fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas a pessoa é provada pelos elogios que recebe. Quando nós falamos de elogio, às vezes a gente fica preocupado: posso elogiar, não posso elogiar, devo ou não devo? Na verdade, a gente deve ter cuidado, tomar cuidado para quem a gente fala, porque a palavra fala que o fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas a pessoa é provada pelos elogios que recebe. Então, o que eu entendo? Que nós devemos tomar cuidado, porque ele fala no versículo anterior que a morte e a destruição nunca se satisfazem, assim como o desejo do homem nunca são saciados. Então, a gente deve tomar cuidado com o elogio por causa do desejo do homem, né? Por causa do nosso desejo, tanto homem quanto mulher, porque a gente fala coisas que não deve falar para pessoas erradas no momento errado, entendeu? E às vezes a gente se pega praticando o que diz lá no versículo 28 do capítulo 26. A língua mentirosa odeia suas vítimas, palavras bajuladoras causam ruínas. Então ele está tomando cuidado aqui com esses elogios exagerados, esses elogios que vêm com palavras bajuladoras, com palavras de interesse, porque ainda que pareçam amáveis, não acreditem nelas, seu coração está cheio de maldade. Então a gente deve tomar cuidado com isso, porque são palavras que destroem a vida de uma pessoa, destrói relacionamentos. Tá bom, pessoal? É só uma explicação do versículo 21, 20, 28 e 25 do capítulo 26 e 27. Tá bom? Então vamos prosseguir. Hoje nós vamos ler o capítulo 28 de Provérbios, a partir do versículo 1. Vamos lá? Diz assim: os perversos fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é valente como o leão. Se você está aqui, é porque você é valente. Se você está aqui, é porque você quer aprender. Se você está aqui, é porque você quer prosperar. Se você está aqui, é porque você quer ser curado, quer ser curada. Então não foge. Não foge. Fique aqui. Vamos aprender junto essa palavra que liberta, que transforma, que vai nos transformar, que vai nos libertar. Amém? Versículo 2 diz assim: a corrupção moral de uma nação faz cair seu governo, mas o líder sábio e prudente traz estabilidade. Corrupção moral. Estava lendo um pouco sobre isso, e tem muita coisa que a gente faz, que a gente pratica, uma lista de pequenos delitos do cotidiano que vai muito, muito longe, que às vezes a gente acha que é normal, que não tem problema nenhum, mas a palavra diz que a corrupção moral de uma nação faz cair seu governo, mas o líder sábio e prudente traz estabilidade. Então, assim, a gente não declara tudo ao imposto de renda, a gente não bate ponto, a gente não trabalha. Eu lembro uma vez um médico fazendo isso, passou na rede aí no jornal.
na TV e o médico praticando esse ato. E lá batia o ponto e não trabalhava. E acha normal isso. A gente pega objeto no trabalho, acha normal. Entendeu? A gente faz tanta coisa. Vou te dar uns exemplos aqui, ó. Não respeitar os direitos dos idosos é um ato de corrupção moral. Os deficientes, os que não declaram tudo ao imposto de renda, já falei. As pessoas que apresentam atestado médico falso para não trabalhar é um ato de corrupção moral. Né? Pegar objetos no trabalho, tudo isso são atos de corrupção moral. E é uma lista longa que a gente não consegue olhar e entender que isso é um ato de corrupção moral, que isso é tão errado, é tão grave quanto os atos de corrupção financeira. Porque às vezes a gente coloca a culpa nos governantes, coloca a culpa no governo, né? Os políticos, mas a gente não consegue ver que também a gente pratica, né, atos de corrupção moral. Isso é tão grave quanto atos de corrupção financeira. Que a palavra diz isso, eu não estou falando. Que a corrupção moral de uma nação faz cair seu governo, mas o líder sábio e prudente traz estabilidade. Então a gente tem que se libertar disso, a gente precisa ser curado disso. A gente precisa pedir a Deus para poder nos dar sabedoria e discernimento. Então, vamos continuar? Quem despreza a lei exalta os perversos. Então existe uma lei para ser cumprida, ser praticada. E a gente precisa entender essa lei, a gente precisa buscar esse conhecimento. Que a palavra fala, quem despreza a lei exalta os perversos. Quem obedece à lei luta contra eles. Então, existe uma lei que a gente precisa tomar conhecimento, a gente precisa aprender, precisa estudar, para a gente cumprir, para a gente fazer o que é certo. Versículo 5 diz assim, os que praticam o mal não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Versículo 7, o filho que obedece à lei demonstra prudência. Aquele que anda com libertinos envergonha seu pai. Então o filho prudente, você é filho de Deus. Você é filho do Pai. Então ele fala que quem obedece à lei demonstra prudência. Os libertinos, o que é libertino? São pessoas que rejeitam todas as regras. Elas vivem fazendo todos os seus desejos, e não se preocupa com a consequência disso, entendeu? Então essas são pessoas libertinas, pessoas que não estão nem aí, não estão preocupadas se está certo, se está errado, estão fazendo um monte de coisa errada, não estão nem aí, não estão preocupados com a consequência disso. Então, a palavra diz que o filho que obedece à lei demonstra prudência. Aquele que anda com libertino, com esse tipo de pessoa, envergonha seu pai. Então você, filho, não envergonhe seu pai. Não envergonha, porque ele sabe de tudo que você faz. Ele sabe de tudo. Ele está te vendo. As orações, versículo 9, de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis para Deus. Então, não adianta orar, não adianta
jejuar. Não adianta fazer nada disso se você se recusa a ouvir a lei, se você se recusa a praticar o que é certo. Se você não entender isso, não vai adiantar, porque a palavra fala que é detestável para Deus, certo? Então vamos seguir. Versículo 13 diz assim: quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Então confesse seu pecado. Pede para Deus te libertar desse pecado de corrupção moral, desse pecado que te afasta do Senhor e você às vezes nem percebe. Pede para Deus te curar. Pede para Deus te libertar. Pede para Deus te dar sabedoria. Quem teme fazer o mal é feliz, mas quem endurece o coração cai em desgraça. Versículo 15. O governante perverso é tão perigoso para os pobres quanto o leão que ruge ou o urso que ataca. O governante que não tem entendimento oprime seu povo, mas o que odeia a corrupção tem vida longa. Versículo 25. A ganância provoca brigas, a confiança no Senhor conduz à prosperidade. Quem confia no próprio entendimento é tolo. Quem anda com sabedoria está seguro. Quem ajuda os pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para a pobreza será amaldiçoado. Quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem. Quando eles são destruídos, os justos prosperam. Capítulo 29. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Versículo 4. O rei justo dá estabilidade à nação, mas o que exige suborno a destrói. O rei justo dá estabilidade à nação. Quem é o seu rei? Quem é o seu rei que é justo, que dá estabilidade à nação? Então, pessoal, vamos pensar, vamos pedir a Deus entendimento, sabedoria, porque o rei que eu confio, que eu acredito, o rei que eu sei que tem poder para dar estabilidade a essa nação, tem poder para curar a nossa nação, que tem poder para me curar, que tem poder para te curar, é o Rei Jesus, é Cristo, é o Senhor, Ele é o Rei que nos liberta dos nossos pecados, que nos cura, que nos transforma, é o Rei Jesus, é Ele que dá estabilidade à nação, porque quem exige suborno a destrói. Então tome cuidado com isso, tome cuidado em quem você está acreditando, em quem você está confiando, porque o Senhor é o nosso Rei, Ele é o nosso libertador, é Ele que vai nos dar estabilidade, é Ele que vai trazer paz para essa nação,
Ele que traz justiça. O justo se preocupa com os direitos dos pobres, mas o perverso não dá a mínima atenção para isso. Versículo 12. Se um governante der atenção aos mentirosos, todos os seus conselheiros serão perversos. Se apenas um, todos os seus conselheiros serão perversos. Então, temos que tomar cuidado. Tomar cuidado de quem a gente está ouvindo e a gente não consegue enxergar isso aqui. A gente não consegue enxergar que às vezes a gente está dando atenção aos mentirosos. E a palavra fala que todos os seus conselheiros serão perversos. Porque se um governante der atenção aos mentirosos, todos os seus conselheiros serão perversos. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Tá bom? Quando os perversos estão no poder, o pecado se multiplica, mas os justos verão sua queda. Então, fique tranquilo, que o tempo deles, desse pessoal aqui, desse pessoal que estão no poder. Eu não estou aqui falando de partido A, de B, de C. Eu estou aqui dizendo, eu estou lendo, melhor dizendo, que a palavra está nos orientando. Quando os perversos estão no poder. Então, se o perverso estiver no poder, se eles estiverem no poder, o pecado se multiplica, mas os justos verão sua queda. Então o tempo vai falar, o tempo vai mostrar. Versículo 18. O povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Então existe uma lei, existe um caminho para seguir. Existe um caminho que a gente precisa obedecer. Amém? Existe um caminho, existe leis que a gente precisa praticar. Entende? Versículo 25 diz assim: temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. Então, gente, tema o Senhor, confie no Senhor, não tema as pessoas, tema ao Senhor Jesus, tema a Deus, porque é uma armadilha perigosa temer as pessoas, mas confie no Senhor. Amém? Muitos buscam o favor do governante, mas a justiça vem do Senhor. Então, não busque em homem o favor, busque em Deus a justiça. Busquem o favor de Deus, não busque em homens. Acredite no Senhor, acredite no que a palavra nos orienta. Amém? Queria deixar alguns versículos do Novo Testamento. Semana que vem eu acho que a gente termina o livro de Provérbios, mas vamos continuar. Nós não vamos parar, porque tem muita coisa que a gente precisa junto aprender, tem muita coisa que a gente precisa entender para a gente praticar a justiça de Deus, fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. 2 Timóteo,
capítulo 2, versículo 10, diz assim: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Existe um caminho para seguir, existem leis para ser cumpridas, e a gente precisa entender isso, para que eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus como glória eterna. Então, fica atento, porque existe um caminho sim para seguir, existem leis para serem seguidas, para que a gente consiga alcançar a salvação que está em Cristo Jesus. Amém? 2 Tessalonicenses 2, versículo 13, diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus escolhidos, elegidos desde o princípio, para a salvação, em santificação do Espírito e a fé da verdade. Então você foi escolhido desde o princípio. Você, quando veio para esse mundo, você foi escolhido. Você foi escolhido desde o princípio para a salvação e a santificação. Então existe um caminho de santificação, existe um caminho que a gente precisa seguir para a gente alcançar a nossa salvação. Existe um caminho de vida eterna. Amém? João capítulo 10, versículo 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu os conheço-as, e elas me seguem. Então, se você está aqui, se você está ouvindo a voz de Deus, se o Senhor, através da palavra, está falando ao seu coração, e você está seguindo Ele, você está no caminho certo. Não saia, não faz como outros estão fazendo, porque como diz lá no versículo que nós já lemos aqui de Provérbios, capítulo 28, versículo 1, os perversos fogem, mesmo quando ninguém os persegue. Então não foge, continua. Se você se considera filho, se você está ouvindo a voz de Deus, se o Senhor está falando no seu coração, fique, não desista, continue na caminhada. Amém? Porque a palavra diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhe a vida. Então existe um caminho de vida eterna para mim e para você, e a gente precisa ouvir essa voz do Senhor para que a gente consiga alcançar essa vida, essa salvação, porque Ele diz: eu lhes dou a vida eterna, se você seguir Ele, se você estiver com Ele, se você estiver caminhando com Ele. Compreende isso? E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Se você saiu, volte. Se você fugiu, volte para os pés do Senhor. Se você se afastou, volte. Se você ainda não está nos pés dele, corra para os pés dele. Se você ainda não está praticando a justiça de Deus, se você não está praticando a lei que precisa ser praticada, pratique. Busque o conhecimento da palavra, conhecimento da lei, para que você consiga praticar e pedir a Deus
para poder continuar, porque sozinho você não vai conseguir. Peça sempre o Senhor, peça sempre o Espírito Santo para que esteja com você. Peça sempre a Deus a presença do Espírito Santo, porque só Ele pode libertar, só Ele pode curar, só Ele pode transformar os nossos corações, a nossa mente. Amém? É isso. Eu vou ler rapidamente aqui um texto que eu peguei, que fala sobre corrupção moral, para que você entenda quanto isso é ruim para a nossa nação, para a nossa vida. Diz assim: não é de hoje que a população brasileira vive saturada com denúncias de atos de corrupção que ocorrem no país. O que fazer para mudar esse estado de coisas? Apenas uma mudança na classe política já seria suficiente? Ou será que caberia também ao povo alguma parcela de atitude e responsabilidade? Alguma parcela de atitude e responsabilidade. Será que cabe ao povo alguma parcela de atitude e responsabilidade? Vamos lá. Desde sempre vigora entre nós o entendimento de que os corruptos são sempre os outros, de forma que os nossos pequenos atos imorais do dia a dia não seriam atos de corrupção. O Instituto de Pesquisa da Data Popular fez um levantamento e, curiosamente, constatou que apenas 3% dos brasileiros se consideram corruptos. 3% dos brasileiros se consideram corruptos. Entretanto, 80% admite conhecer alguém que havia cometido algum tipo dessa ilegalidade. Daí se vê que para grande parte do povo, pequenos atos do cotidiano não configuram atos ilícitos e propriamente ditos. Essa lista de pequenos delitos do cotidiano vai muito mais longe e, no fundo, evidencia a frouxidão dos valores morais mínimo de uma sociedade. Vamos ler de novo isso? Olha, essa lista de pequenos delitos do cotidiano vai muito mais longe e, no fundo, evidenciam a frouxidão dos valores morais mínimos de uma sociedade. Infelizmente, para essas pessoas, a corrupção seria apenas os grandes desvios de recursos públicos praticados por políticos governantes, servidores públicos e empresários desonestos, que obviamente são muito mais graves. Sim, são mais graves. Contudo, se esquecem dos atos de corrupção moral, que são tão graves quanto os financeiros. Entende isso? Então, pessoal, vamos ficar atento, porque tem muita coisa que a gente precisa aprender, que a gente precisa deixar de lado, que a gente precisa buscar em Deus conhecimento para libertar dessas coisas, para ser curado dessas coisas, dessas manias. Amém? É isso. Queria que você, se puder, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também entendam, porque todos nós fomos chamados, todos nós fomos escolhidos para esse mundo, e nós temos um caminho para seguir
de obediência para alcançarmos a nossa salvação. Amém? Existe um caminho para mim e para você. E a gente precisa seguir por esse caminho. Tá bom? Que você tenha uma semana de paz aí, um final de semana de paz, de bênção, de vitória para você, para toda a sua família, tá bom? Um grande abraço. Fica com Deus aí.